as que são de Deus, nós temos que compreender as coisas que são de Deus. Satanás, ele mandou todos os demônios que estavam a seu serviço ali para oprimir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi um dos momentos mais difíceis. Tem 3 evangelhos aqui que eles são paralelos, que é o livro de Mateus, o livro de Marcos e o livro de Lucas. Mas essa história aqui, meus irmãos, ela está escrita nos 4 evangelhos. Ela está escrita no livro de João também. Ela está escrito em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, e ela está também em Marcos, onde eu li, no capítulo 14, a partir do versículo 32, e ela está também em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39, e está em João, capítulo 18, a partir do versículo 1 ali. E Satanás ali, quando ele mandou todos os tipos de demônios, que ele viu que não dava jeito ali, ele disse agora eu também vou. E Jesus ali, a palavra de Deus diz que Jesus, nos 2 evangelhos, nos primeiros, que Jesus, ele orou 3 vezes. Ele foi a 3ª vez e orou. E ele voltando para seu discípulo ali, disse: nenhuma hora vocês podem velar comigo. E Jesus ali, se você prestar atenção no texto, ele orou 3 horas, porque a Bíblia diz que ele orou 3 vezes, repetindo as mesmas palavras. E o texto dá a entender que Jesus ele orou 3 horas ali, com aquela opressão maligna, que Satanás não queria que Jesus fosse até a cruz. Porque Satanás não queria que Jesus fosse até a cruz? Porque, meus irmãos, o plano de salvação ia de água abaixo, e seria a maior tragédia no mundo espiritual. Ser boca do mundo, falar para o mundo é fácil. Muita gente diz que pregar é fácil, eu não acho fácil. Falar para o mundo é fácil, os políticos falam, os juízes falam, os cantores, todo mundo fala. Agora, ser boca de Deus não é fácil não. Por que não é fácil? Porque essa igreja aqui, ela não se alimenta de comida requentada em micro-ondas, ela se alimenta de uma pastagem verde, que está escrita no Salmo capítulo 23 e o versículo 2, e em João capítulo 10 e o versículo 9. É uma pastagem verde que ela se alimenta da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu pastor está dando ensinamento aqui para que a igreja esteja atenta. Meus irmãos, eu quero dizer aos irmãos aí, está chovendo, tem chuva aí. O crente que não ora, meus irmãos, você vai ver daqui a 15 dias como é que a caatinga vai dar. Ela vai dar bem verdinha. Crente que não ora, ele é seco, é que nem uma caatinga seca. Ele é sem forma e vazio, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Jesus um dia ali na festa ali, em João capítulo 7, ele disse: se crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrá de dentro de vós. E é o Espírito Santo, é a água que alimenta a minha alma e a sua alma. E ali, meus irmãos, como a ordem dessa igreja é para que marche. Por quê? Porque a igreja de Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos, quer dizer que ela é um veículo que não tem freio de mão nem tem marcha ré. A ordem é só para marchar para frente. Ali, quando Deus, no Salmo 81, versículo 10, a Bíblia diz: Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, abra a tua boca e eu te encherei. Deus tirou o povo da terra do Egito ali, e quando chegou de frente o mar vermelho ali, o povo à frente só enxergava o mar, e atrás só enxergava o exército de Faraó. Mas eu quero dizer para os irmãos, o maior perigo na vida do crente é quando ele olha para trás. Porque quando ele olha para trás, ele só vê a diversidade, ele só vê o perigo, ele só vê o exército que é inimigo dele. O crente tem de olhar para Jesus, que nem a Bíblia diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se você olhar para mim, vai se embaraçar. Eu tenho falha, eu posso me espelhar no nome de Deus, eu posso me espelhar no irmão Joaquim, que é um grande homem de Deus, posso. Eu não posso fazer meu ninho no irmão Joaquim ali. O meu ninho tem que estar feito em Jesus Cristo de Nazaré, porque Jesus Cristo de Nazaré, ninguém quebra ele. Agora posso me inspirar no nome de Deus, mas não posso fazer meu ninho tem que ser em
dos seres humanos aqui na face da terra, é porque eles se preparam muito para viver, mas não se preparam para morrer. Nós vamos ver na vida daquele homem ali, que ele plantou muita roça e tirou muito legume, e ele disse: derrubarei os meus celeiros, meus armazéns, e ali ficarei outros maiores, e direi à minha alma: descansa, come em paz, que tu tens muito alimento para a tua alma. Mas Jesus ali respondeu para aquele homem: louco, essa noite te pedirão a tua alma. Jesus disse: te pedirão, Deus disse: te pedirão. Não era Deus que ia pedir, que aquele homem não tinha aliança com Deus. E o que aquele homem passou a vida toda preparando? Ficou aí, se era casado, um ricardão, um charlatão, um homem direito mesmo, casar com ela e comer o que ele tinha deixado. Ele não se preparou para morrer, porque aqui é a vírgula. E o ponto final é a eternidade, onde eu e você vai decidir se onde quer passar a sua eternidade. E Jesus, por amor à minha alma e à sua alma, ele foi até a cruz ali, e quando ele chegou ali na cruz, Jesus pagou a dívida que eu e você não poderia pagar, e o cálice que eu e você não poderia beber, Jesus ele bebeu. O maior sofrimento ele passou por amor à minha alma e à sua alma. Muita gente, meus irmãos, quero dizer aos irmãos qual é a maior ingratidão que o ser humano aqui na face da terra ele faz. Quer dizer aos irmãos que a maior ingratidão que o homem faz é virar as costas para o sacrifício que Jesus fez por eu e por você. Quando o homem não reconhece, muita gente diz que não, todo pecado é de um jeito só, mas não é não. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. E se eu não perdoar também, o cantor aqui falou do perdão. Jesus ele dá 8 ensinamentos ali naquele sermão de Mateus, capítulo 6, ele fala sobre a esmola, ele fala sobre a oração, ele fala sobre o jejum, fala sobre o perdão. Se eu não perdoar o meu irmão, Deus não libera perdão para mim também, é uma coisa que não tem perdão. E a apostasia também é uma coisa que é impossível de ser perdoado. É quando o pessoal ali de Israel, que vivia no judaísmo, que se convertia e aceitava Cristo como seu Salvador e voltava às suas mesmas práticas, pisava e profanava o nome de Jesus ali e ia esperar outro, que como Jesus disse em João capítulo 5 e o versículo 43, eu vim no nome de meu Pai e você não quer me aceitar, vai vir outro em seu próprio nome e vocês a esse vão aceitar. Está escrito também em Daniel capítulo 11 versículo 36, a Bíblia diz que vai vir um rei que é ele e vai fazer a sua própria vontade. Jesus desceu do céu, não foi para fazer a vontade dele, mas foi para fazer a vontade do Pai. A vontade de Jesus era ir até aquela cruz? Era não, que ele temeu ir até aquela cruz, mas como ele veio para fazer a vontade do Pai, e como ele chamou eu e você para fazer a vontade de Jesus, e qual é a vontade de Jesus, nosso Deus? Está escrito lá em Mateus capítulo 6, o versículo 33, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e o demais coisas será acrescentada. Mas tem ser humano aí na face da terra que tira 8 horas para trabalhar para ele, tira 10 horas, tira até 14 horas, e não tira 1 hora ou 2 horas para trabalhar para Jesus Cristo de Nazaré e quer ser abençoado. Como é que vai ser abençoado? Tira tempo para o seu Deus. A internet, eu vejo a internet, meus irmãos, não sei se os irmãos veem, eu vejo a internet, eu vejo ela no Salmo capítulo 9 e o versículo 17, quando a palavra de Deus diz: os ímpios serão lançados no inferno e todos que se esqueceram de Deus. Eu não quero falar sobre o povo do mundo aí não, porque ele não tem aliança com Deus não, eu quero falar de crente. Tem crente que está se embaraçando com a internet, tem todo tempo para a internet, mas não tem tempo para Deus. Mas um dia Jesus vai cobrar, vai chegar o dia do acerto de conta. Vai chegar o dia que as cáparas e as máscaras vão cair. E quem usar de engano, a Bíblia diz no Salmo 101, versículo 7, aquele que usar de engano não ficará dentro da minha casa. Aqui nós temos que ser sinceros. E eu posso
posso enganar qualquer um que está aqui. Agora, enganar Deus ninguém engana não. Porque em Provérbios capítulo 15, o versículo 3, a palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. E nós temos que estar na posição do bom e não na posição do mal, para quando Jesus vier. Foi falar da irmã Neuza, gosta de falar de arrebatamento. O pastor Otávio aqui também falou. Meus irmãos, a Bíblia compara esse tempo aí que está passando com princípio de dor. Princípio de dor, a mulher sabe aí, uma mulher quando ela está perto de descansar, ela começa a sentir as contrações e vai aumentando. E uma mulher ela pode sentir até de 60 a 100 contração, para que a criança nasça. Mas eu quero dizer aos irmãos que se a criança não estiver na posição, ela não vai nascer. Ela vai morrer e vai matar a mãe. Não é diferente com aquele que não estiver na posição. Quando Jesus raiar aí nas nuvens, ele não vai subir. Por que ele não vai subir? Porque ele está fazendo parte da igreja de Laodiceia. Ele não está fazendo parte da igreja de Filadélfia, que quer dizer filho do amor fraternal. Quem estiver na igreja de Filadélfia vai ser arrebatado. Agora quem estiver na igreja de Laodiceia vai ser vomitado da boca de Deus. Porque aquela igreja ali, ela diz que é rica e de nada ela tem falta. Ela diz, sou rica e de nada tem falta. E Jesus vai dizer, e não sabe que é uma desgraçada, miserável, cega e nua. Cega por quê? Porque ela perdeu a visão espiritual. Muitos estão perdendo. Desgraçada por quê? Porque caiu da graça. E nua por quê? Porque perdeu o caráter, perdeu a moral, perdeu a virgindade espiritual, que a igreja não pode perder. Porque essa igreja aqui, na hora que ela começar a namorar com o mundo e se prostituir com o mundo, aí ela não é noiva não, ela é mulher. Jesus vai vir buscar uma noiva, sem ruga, sem manto, imaculada, uma igreja perfeita, lavada e remida por sangue dele. Agora quem não tiver nessa posição, meus irmãos, quer dizer que não vai subir não. Muito me critica, diz que eu não sou pregador, não me considero um pregador. Tem gente que diz, fulano é um grande pregador. Não existe, meus irmãos, grande pregador. Não existe grandes mensagens. Tem pessoa que diz, eu vou chamar fulano, ele é avivalista, para avivar a igreja. Eu não conheço nenhum pregador avivalista. Eu digo aos irmãos, sabe quem é o grande avivalista e quem aviva essa igreja aqui, quem faz balançar a figueira? É o Espírito Santo de Deus. Ele é o grande avivalista, ele aviva a igreja. Agora, como é todo feijão não. Se ele tiver na vida do ser humano, porque o homem mais sábio da Bíblia, ele diz em Provérbios capítulo 1, versículo 23, convertei pela minha repreensão. Hoje foi pregado a palavra de repreensão. Convertei pela minha repreensão e derramarei abundantemente de meu espírito e farei saber todas as minhas palavras. Porque o homem natural ele não entende as coisas espirituais não. Agora o homem sobrenatural ele entende, ele decide tudo as coisas espirituais. Agora para o mundo aí parece loucura. Uma vez eu fui dizer um primo, um homem que é primo da minha esposa, que eu era salvo. Ele disse, você é doido. Eu disse, meu irmão, eu tenho base bíblica. E ele disse, eu vou gravar no celular aqui. Eu disse, pode gravar. Eu vou dar os textos que você pode gravar. Eu disse a ele, Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu disse a ele, meu irmão, eu não estou no cão não, eu estou em Cristo. Se o cantor falou aqui, certeza da minha salvação no dia da manhã e depois da manhã não, que aí pertence a Deus. Agora hoje, se eu morrer aqui, não tem demônio, não tem Lucifer, ninguém pode eu subir. Por que eu digo que vou subir? Com base nessa Bíblia aqui. Porque Romanos capítulo 8, versículo 16, a palavra de Deus vai afirmar com E maiúsculo, que o Espírito Santo ele testifica comigo que eu sou filho. E se eu sou filho, eu sou herdeiro dos céus. E a palavra de Deus diz, aquele que aborrece seu irmão anda em treva e não sabe para onde vai. Eu não ando em treva não, eu ando em luz. Lâmpada para meus pés e a palavra de Deus em luz para o meu caminho. Esse carro aí do pastor Paulo aí, se ele tivesse em farol, ele não vai para canto nenhum, de noite escura, mas ele com farol ele vai. É que nem eu ando à luz da palavra, obedecendo, me esforçando para obedecer a palavra de Deus.
justiça não passa de traço de imundícia diante de Deus. É você salvo. É por essa mensagem que eu estou pregando aqui, o que Jesus fez, né? A obra salvífica que eu conheço é a obra da cruz. Tem muitos pregadores aí que estão pregando que a salvação é comprada por coisa corruptível, que eu não vou falar aqui agora. Agora, se uma pessoa dessa me procurar uma coisa dessa daí, eu disse, eu vou procurar ele. Ô meu irmão, você foi comprado e eu fui comprado, foi com coisa corruptível ou com coisa incorruptível? Porque dinheiro é corruptível, a coisa que mais demora a se acabar aqui na face da terra é o brilho. Mas com 150 anos ele se acaba. Agora, com que eu fui comprado e você foi comprado, não é corruptível não. O apóstolo Paulo diz, esse povo aí corre atrás de uma coroa corruptível. Agora não, nós corre atrás de uma incorruptível. A de Luiz Gonzaga e outras aí se acabaram, agora a de Jesus não. Que foi uma coroa de 72 espinhos. Jesus passou o maior sofrimento por eu e você. Foi colocado uma coroa de 72 espinhos na cabeça dele e batido com uma vara ali para aqueles espinhos de 6 centímetros. Para entrar no couro cabeludo dele, na testa, por todo canto. Mas ele não desistiu por amor a eu e a você. E a Bíblia diz que ali ele levou 40 chicotadas. E aquele chicote ele tinha 12 pontas, 12 cordas. Cada corda daquela tinha uma ponta de osso de uveia. Osso de uveia é o osso mais terrível que tem e o mais duro que tem. E toda vez que Jesus levava uma chicotada, eram 12 cortes que davam no espinhaço dele. Agora os irmãos façam a conta aí, 40 vezes 12, dá 480 cortes. Mas Jesus não desistiu não, por amor a eu e por amor a você. E pagou o que nós não poderíamos pagar. E muitos estão pregando salvação por outras coisas aí. Tem muito profeta aí, meu irmão, não tenho nada contra a vida de ninguém. Mas tem muitos profetas aí pegando o caminho de Balaão. E vão se arrepender. Quem quiser chegar ao céu, porque muitos dizem que todo caminho leva a Roma. E leva mesmo. Eu intervalei aqui, o pastor Otávio está lembrado, que eu disse que era Hebreu capítulo 10, versículo 19. Não é Hebreu capítulo 10, versículo 19, não, é o versículo 20. Só há um caminho vivo, só é Jesus Cristo de Nazaré. E todo caminho que o homem pegar fora de Jesus é caminho morto. E ele nunca vai chegar ao céu. Para finalizar, eu quero dizer aos irmãos, para ir para o primeiro céu, eu tenho que falar daqui. É difícil, não. Para ir para o primeiro céu não é difícil, não. Compra uma passagem de avião e vai. E para ir no segundo céu? Aí já é mais difícil, porque tem que ser milionário e fazer um curso de aeronave. E para ir no segundo céu. E para ir no terceiro? Agora, para ir no terceiro, só existe um transporte. É Jesus Cristo de Nazaré. Ou aceita ele, ou nunca chega às mansões celestiais. Para se cumprir João capítulo 14, o versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Quem vai arrebatar a igreja aqui, quem vai levar a igreja aqui na face da terra, é o Espírito Santo de Deus, e vai entregar ela no ar aí. E quando entregar ela no ar, Jesus vai levar a igreja à presença de Jeová, e de lá ela vai para o tribunal de Cristo para receber a sua recompensa, porque existem 6 tipos de obra aqui que o crente faz aqui na face da terra, que é a obra de ouro, e a obra de prata, e a obra de pedra preciosa, e a obra de pau, e a obra de feno, e a obra de palha. Essas 3 obras aí, nenhuma vai passar por fogo, porque ela vai ser queimada. Agora, a obra de ouro, ela vai ser passada. Por quê? A obra de ouro significa o quê? A obra de ouro, a obra de pau significa aquela obra que você fez para a sua glória, para você se apresentar. Se você pegar Mateus capítulo 6, tem 8 ensinamentos lá. Que tinha uns homens ali que davam esmola para se engrandecer, orava para se engrandecer. Quando ia jejuar, não penteava os cabelos, parecia um fantasma, não lavava o rosto, para todo mundo saber que ele estava jejuando. Muitas coisas eles queriam se apresentar ao homem. Quando eu e você não podemos fazer coisa para se apresentar a homem, não. Nós temos que fazer coisa para apresentar Jesus Cristo de Nazaré. Essas 3 obras aí que eu falei, todas elas vão ser queimadas no fogo. Agora, a obra de ouro não vai ser queimada, porque aquela obra que você
Coríntios capítulo 19, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, e pôs a palavra na igreja, pôs a palavra eu e você. A palavra, a responsabilidade é minha e sua de levar. Agora, lutar na mente do povo, converter o povo do pecado, essa missão aí é do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Só ele dá o crescimento, ele dá, porque ele é grande. Agora tem que fazer a nossa parte. E a Bíblia diz que eu e você fomos chamados, e não é para nós se embaraçar com o negócio dessa vida, não. Para quem quer agradar a Deus não pode se embaraçar com as coisas dessa vida, não. E eu e você fomos alistrados para uma guerra. E a Bíblia vai dizer que essa guerra não é contra sangue de carne, não. Essa guerra é contra o inferno, é contra o demônio que estão a serviço de Satanás e contra o próprio Satanás. Mas tem a receita aqui, vou deixar para os irmãos aqui a receita aqui. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, a Bíblia diz: as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus e espirituais para destruir todo conselho, toda arte bem que se levantar, querendo levar cativo o conhecimento, entendimento e obediência. A coisa que ele jamais quer roubar Deus de você é a obediência. O homem perdeu a obediência à mulher, ele está frito. É uma das coisas mais importantes. O apóstolo Paulo também, ele deu um conselho a nós. Ele disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A fé tem que estar guardada, a palavra tem que estar guardada, porque Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essas três coisas têm que estar escondidas. Tem que estar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, que eu preguei aqui no Salmo 91. O homem tem que estar, meu irmão, li um texto de oração. O homem tem que estar debaixo da oração, tem que estar debaixo da obediência, tem que estar debaixo do amor, tem que estar debaixo do gozo, tem que estar debaixo da longanimidade, da benignidade de Deus, da bondade de Deus, da mansidão, da humildade e da temperança, que é domínio próprio, e do equilíbrio de Deus. Deus, quando chamou Davi ali, ele disse que Davi era um homem segundo o coração dele. Eu e você tem que ser um homem segundo o coração de Deus, segundo a conduta de Deus, segundo o caráter de Deus. Crente tem de ter testemunho aqui. E não é só ser crente aqui dentro da igreja, não. Ser crente dentro da igreja é fácil. Tem que ser crente lá fora na rua. Porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Tem pessoa que quando morrer aí, é o corpo num caixão e a língua no outro. Fala de todo mundo, meus irmãos. Fala de todo mundo. Se embaraça com o sal da irmã, se for alto, se embaraça com a saia, se embaraça com maquiagem, se embaraça com tanta coisa. E quando fala de todo mundo que ele não tem de quem falar, os irmãos acreditam que ele fala dele próprio. Fala, meus irmãos, eu conheço pessoas que é assim. Ele diz: eu já falei de todo mundo e são muitos para falar dele, mas eu sou tão ruim que eu vou falar dele. Eu estou falando porque eu não presto. Ele fala dele próprio. Fala dele próprio porque não tem conhecimento da palavra de Deus, né? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não sou pregador, né, meus irmãos? Como os irmãos, muitos não sabem, eu sou um homem que sou analfabeto, fui para a escola com 20 anos de idade, na Mobral, estudei na Mobral, muita gente não conhece, e foi quando mataram 3 irmãos meus, e eu não tinha conhecimento de Deus, e a minha fé e a minha confiança era em 2 revólveres.